Nintendo processa o Palworld. Cortes do Leon e da Nilce, né? Do Leon e da Nilce, né? Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. E eu quero ver o que deu essa parada, né? A gente jogou o Palworld no lançamento aqui na live, né? E, pô, desde o início eu já falava, cara, eu acho que isso aqui vai dar merda, pô. Pô, como é que a Nintendo não processou, né, velho? Pô, como é que não processou, né, velho? E, pô, não deu outra, né? Chegou o momento da Nintendo, né? De processar o nosso pauzinho lá, ele, né? Aconteceu Vamos ver, nessa então. semana que a Nintendo e a Pokémon Company processaram Palworld. Se você Pau. não conhece Palworld, é basicamente Pokémon com armas. Eu vou mostrar o trailer pra vocês aqui do Mostra lançamento. Pokémon com alma. Calma lá, É um pô. jogo O que pau pega com arma é muito da foda, né? estética do Pokémon. Você vai ver aqui, os personagens são bem parecidos. E é de uma outra empresa japonesa que fez, tá? Não tem ligação com a Nintendo, não tem ligação também com a The Pokémon Company. Agora vai. Mas esse é o jogo que vocês estão vendo. Basicamente um mapa aberto, com vários monstrinhos, que são os paus, não são pokémons, tá? Eles paus. são os amigos. E aí, você tem esses monstrinhos aí que você pode capturar. E não só isso, é um jogo de mapa aberto, tem várias Mas outras eu posso te falar, mecânicas. Tru? Mas você não captura com Eu acho que a Nintendo vacilou em não ter feito um jogo com essa mecânica, tá ligado? Pokébolas. Você captura com pau e bola. Não, esfera, pau, é uma coisa assim, esfera, Pau, pau, é uma Ele coisa foi assim. inventar um triângulo, né, pô? Vinha Paus, pau. paus. É basicamente isso. Acho. Imagina Baus, né? uma mistura de um Ark Survival com Pokémon. É a melhor coisa que eu posso explicar. Caralho, assim, velho, é não- muito não tem NA, melhor. velho. Aí você pode usar armas também. Tem isso, por Pode. isso que a galera fala Pokémon com armas. Não só isso, você pode capturar os Pokémons e colocar eles pra fazer trabalho forçado no seu pô. acampamento. Se o Pokémon É já isso, tem pô. rinha, qual Faz que é o É L. o trabalho escravo. Ah, não, porque você tem que fazer, tem aquele negócio de meio de casinha também, de você ter que construir Survival, as coisas, né? evoluir as coisas no seu acampamento, recolher recursos e Tipo tal. um Animal Cross, como é que é? Animal Gorila? Crossing. Mano, é um jogo bom, mais viu? É muito gostoso um de desses jogar, jogos tá? fazendinha. Ah, se bem que Animal Crossing é um pouco parecido, jogo mas é do bem, enfim. pau é E aí gostoso, você lá joga, ele. você pode usar seus Pokémons, seus paus, desculpa, pra capturar outros, não é mesmo? aham. Você pode usar eles pra dar tiro nos Pô, outros esses também. pau aí eu nunca E vi vocês não, estão vendo tá? aqui, é bem parecido com Pokémon, em vários uns pau sentidos. da tá, gente? hora, Tá hein, aí, ó, velho? se É uma colocar- mistura de Calma lá, Pokémon com Minecraft não. e É Fortnite. Stardew Valley com Caralho, velho, dá pra fazer uma Minecraft, com fábrica, Pokémon. velho. Aí os bichinhos você coloca por tudo pra trabalhar, vocês entenderam, né? Muita Caralho, gente velho, eu apontou tava a muito semelhança novato que ele no tem com a pau série ainda, hein? Pokémon. Vocês obviamente viram aí, de fato ele é bem parecido. E finalmente agora, depois de um ano, mais de um ano do lançamento, a Nintendo decidiu processar. Eles fizeram um release bem curtinho aqui. Sabe o que a explicando Nintendo fez? Ela esperou eles ganharem muito dinheiro pra poder ter dinheiro pra pagar o processo. Pô, mente cara, pô. estão fazendo, tá? A Nintendo, Ah, é. companhia limitada, bababá, o representante, junto com a The Pokémon Company, entraram com um processo de quebra de patente. E né? aí ele vai pedir danos contra o pessoal do Palworld, basicamente. Aí o pessoal do Palworld também fez um pronunciamento que eles colocaram na internet, que foi um pouco Irineu. mais longo, inclusive, que tá no Twitter. Aí ele falando que a Nintendo processou, que eles ainda não estão cientes do que a Nintendo alegou. Se não me engano, foi isso. E eles são uma empresa pequena, e infelizmente eles vão ter que lidar com isso agora, em vez de focar no jogo, nos fãs da tal, e pediram desculpa. Basicamente isso. E o que acontece? A gente não sabe os detalhes desse processo ainda no momento Mas que essa pode live chegar tá no ar. a fechar Todo o mundo da jogo? imprensa que tá falando não tem uma total ideia. A gente não tem um processo nas mãos pra ver o que a Nintendo tá alegando. Foi ontem na Mas live. a Nintendo de fato viu um jogo que tá fazendo sucesso, que tem elementos de Pokémon, que foi comparado com Pokémon, e ela tá processando a empresa que fez isso. Algumas coisas a gente já sabe, que não é um processo de propriedade intelectual. Porque muita gente apontou, os bichinhos do Palworld são parecidos com os Pokémons e coisas do tipo. Pelo que a gente sabe, pelo tipo de processo, que foi informado aqui nesses briefings aqui né? que as empresas deram, não é uma questão de propriedade intelectual. Contanto Falou que de teve até uma patente? galera que resgatou este post aqui que é famoso, né? Comparando Pokémon com Dragon Quest do Toriyama. Dragon Quest antecede o Pokémon. Antecede, e mostrando as similaridades do design dos bichinhos, né? Mas, Se gente, você for bichinho pegar aqui- fofo, com cara de monstrinho. Isso é old. Complicado Isso não é parecer, old. né? São todos baseados em Pô, se animais fosse que existem na natureza. todo cara que tiver um monstrinho como amigo vai falar que é Pokémon. Agora a Boo, que é amiga do Sullivan e do, né? Agora, pô, é Pokémon, né? Pô, aí realmente, todo monstrinho fofinho vai ser, não, né? Tem que ter um limite aí, né?
natureza, né? É realmente. complicado. Ou coisa mitológica, tipo dragão e tal, sabe? Pô. Isso daqui é um dragão no estilo chinês, isso daqui é um dragão no É estilo que nem chinês, Digimon, né? pô. Faz parte Digimon, você vai falar que Digimon é um... conhecimento geral da humanidade, né? É, pô. Mas você pode argumentar isso, tá? Ah, então a Nintendo não tem designs tão originais. Mas até onde a gente sabe, tá claro que a gente precisa de ter detalhes do processo. Não é isso que está sendo disputado. Não é o design dos Sabe o que é o personagens. pior? Se fosse isso, ainda fazia sentido. Teria sentido, porque aí, pô, o jogo você pega o pau, você tem a Pokébola que você captura o pau, você tem os poderes do pau, né? Porra, velho, é muito, né? É muito Ctrl-C, Ctrl-V, velho. É a mecânica do jogo. A Porra, mecânica do jogo, porque é a Nintendo foda. patenteou as mecânicas do jogo. Aí que é E isso foda. faz sentido, porque lá o outro jogo parece que é tão diferente. O pessoal do Polygon que fez essa discussão, que levantou as patentes que a caralho. Nintendo tem. O que acontece é que a Nintendo, junto com a Pokémon Company, tem uma série de patentes, tá, Meu gente? Deus. Eu peguei porque eles aplicaram para uma patente americana. Tá. Isso aqui é o texto porque eu consigo entender. Mas existe uma japonesa já que foi aprovada. Essa daqui, se eu não me engano, é pendente? Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Inclusive, Eu acho eles que vai ser aplicaram as em bolas, agosto, tá? mas já tinha uma japonesa antes, tá? As bolas. É toda uma explicando as mecânicas de como o jogo funciona, inclusive no contexto do Switch, tá? De como os controles Tá, isso aí funcionam e tal. foda-se. Isso eu achei Não? interessante porque essas coisas são todas patenteadas. A mecânica de pegar Aí, do ó. Pokémon é patenteada. Porra, No aí caso, fudeu, tá? Lançamento com o braço, o jeito que a mão vai. Nossa, essa aí não deu é a ruim. única patente. Essa F. parece que é mais um... F. Nossa, F demais. Se a mecânica de jogar a bola pra pegar o pau já é patenteada, F. Vai ter que mudar. Vai ter que pegar o pau de outro Uma jeito. patente relacionada ao jeito como a coisa F. funciona no Pokémon Pikachu e Eevee, que incorpora elementos de Pokémon GO no jogo, tá? Tem até o controle específico aqui do Switch, que você pode jogar com ele. Mas enfim, tem todo um treco de como as coisas funcionam. Tipo assim, existe de fato uma mecânica. Você tem que como o Nossa, deu processo ruim, tá? funciona. Como você reivindica dados, se é um evento de chefe, qual item você usou, Aham. qual o processo, Caralho, tal, isso tal, aqui, tal, velho. tal, tal. Olha Como- pra você ver, no TCC, eu fiz o TCC, você tem que fazer isso aqui, ó. Esse esquemático, né? É o fluxograma, né? O famoso fluxograma. Você tem que fazer um fluxograma de tudo que você vai desenvolver, né? Caralho, deu F demais, velho. F pau, Você filho. pode usar o item, tal, tal, tal. Tudo isso é patenteado, tá, gente? É, Todo o Os caras processo amarraram bem de pegar, amarradinho. exatamente. É, filho. Então, até onde a gente sabe até agora, até onde a gente sabe do processo, é esse tipo de coisa que tá em jogo. São mecânicas do jogo. Não é propriedade Nossa. intelectual, não é porque copiou o design do personagem. A gente tá discutindo aqui um treco de patente. Aqui deu ruim, Agora tá? a gente entra na discussão, tá? Isso aqui, essa patente de agosto nos Estados Unidos, ela tá pendente. Porém, Nossa. a patente japonesa, ela é de 2021, aparentemente. Nossa. Essa que é a questão. A Nintendo tem esse direito. Você pode patentear mecânicas de videogame? Eu vou colocar os dois argumentos aqui, tá, Tá, gente? Primeiro, true, vamos né? falar em oposição ao que a Nintendo tá propondo. Você Depois patentear a gente tenta ver o lado ideia da Nintendo. é uma coisa. De novo, A mecânica isso do é pela jogo informação que a gente tem até agora. Eu tô é meio gravando isso NA, daqui né, no velho? domingo, tá? Dia 22. Pode ser que amanhã saia uma cópia do processo inteiro, a gente tem os detalhes. Tá. Caso contra a Nintendo primeiro, depois o caso a favor. É difícil você reivindicar que se pode patentear uma mecânica de videogame, porque, tipo assim, vários videogames estão inventando mecânicas novas o tempo inteiro. Pô, isso aqui. Desculpa ficar pausando muito quem tá assistindo o vídeo, é porque eu gosto de fazer uns paralelos. Mas isso aqui é que nem, por exemplo, Dark Souls patentear Souls-like, né? Se eu entendi direito, seria tipo Dark Souls lá atrás, né? Demon Souls, Dark Souls. Patentear as mecânicas de um Souls-like. Aí ele poderia denunciar Elden Ring, né? Sekiro, né? Que tem essas mecânicas. Seria tipo isso que tá rolando, né? Eu acho. Que Se eu são entendi certo. absorvidas por outros jogos depois. É assim que o videogame evolui. Você vai travar a inovação Se começar a bloquear, né? se começar a bloquear as coisas. E não é que uma mecânica de videogame é igual Dark uma Souls coisa que patentear deve ser Bonfire, né, beneficiada por por um exemplo. sistema de patentes. Tipo, uma descoberta científica que demanda muito investimento de dinheiro. Videogames, obviamente, custam dinheiro para serem desenvolvidos. Só que ali você tem uma série de mecânicas que vão sendo geradas E também, às vezes, vem de outros jogos, né? que são modificações de coisas que apareceram de outros jogos, que são similares a coisas que acontecem na realidade. Sim. Tipo, você capturar um animal, né? Jogar É. uma armadilha, E que é capturar um o animal. Pokémon, e capturar.
Isso é uma mecânica que tem a ver com a realidade. Então, assim, essas mecânicas vêm de certos lugares e você pode barrar uma série de inovações no mundo do videogame se você simplesmente permitir que uma empresa bloqueie outra de usarem mecânicas parecidas. Aquela mecânica é uma mecânica parecida. Vou dar um exemplo aqui. O Kojima, ele inventou um gênero de videogame. Ele Qual? inventou. Eu não Que é sei, eu o sou Que é leigo. o Stealth. Que é o jogo, aquele jogo no qual você não vai lá e sai matando todos os inimigos e coisa do tipo. Ah. É um jogo no qual o principal objetivo é você conseguir passar por uma determinada Caralho, área, foi o cumprir um Kojima? determinado objetivo. O Kojima que inventou isso? Stealth? O módulo de jogo Stealth? Achei que era do Assassin's Creed, velho. Pra mim era Assassin's Creed, velho. Metal Gear é mais old. Caralho. Se ele disse, eu concordo, né, velho? Se ele falou, é isso. Sem Mas eu não ninguém sabia. É porque eu não sabia. conseguir te ver. Sem Caralho. você ser localizado. Tá? A série Metal Gear surgiu assim. Aí, ó, O cara tá. reinventou Ok, o videogame. ok. Porque enquanto Aulas. todo mundo na época dele pensava que um jogo militar seria um treco tipo Contra, que você entra atirando em todo mundo, tem que matar um monte de inimigo, ele falou, não. E se a gente não mata o inimigo? A gente tem que evitar o inimigo, não pode deixar que o Caraca, inimigo que veja. God, hein? Aí você tem várias mecânicas em torno dessa dinâmica de stealth, de Que não God, ser detectado. cara. Por exemplo, você pode... existe um cone que parte da visão do inimigo Que eu tenho que evitar. que você tem que evitar. Se você entrar nesse cone, começa, Detectado. mesmo que estando expresso no jogo ou não, o cone pode não estar visível no jogo, tá? Mas só existe na mecânica. Começa a subir uma barra, e quando Tá. essa barra chega no lugar, você é detectado. Você E tem essa barra Hogwarts. sobe Nossa, tem mais vários rápido ou mais jogos. perto, Vários jogos. dependendo de quão perto você estiver do inimigo. Tá. Mais rápido ou mais lento, É. dependendo de quão perto você estiver É do isso que eu inimigo. quero falar. Então é o seguinte, se você entrou no cone de visão do inimigo, você tá lá embaixo, a barra começa a subir devagarzinho. O inimigo Tá. começa a ficar suspeito. Mas você tem o tempo de você se esconder e a barra começa a baixar de novo. Aí você tá escondido. Se você entrar debaixo do inimigo e ele te olhar, é instantâneo. Tá ferrado. A barra sobe na hora. Então, é mais ou menos assim que muita coisa dessa mecânica de stealth e coisa do tipo funciona. Vários jogos usam coisas Aham, desse tipo. sim, Se sim. o Kojima fosse autorizado a patentear Patentear isso, F, e ninguém mais ia F. poder fazer jogo de stealth. Porque se você F. não usar um elemento parecido com o que eu acabei de escrever, igual ou parecido, você não consegue fazer um jogo de stealth. Barulho, talvez. Não, tem várias coisas de barulho, mas normalmente é por visão. ia ter Assassin's Existem Creed. jogos de stealth que É, você lida com personagens não que não ia ter. enxergam, por exemplo. Tem jogo que tem monstro que só mexe por barulho. Teve um monstro que foi introduzido mais recentemente no Minecraft, que é assim também. Mas enfim, em geral é assim que funciona jogo de stealth. aquele Mesmo lá, que né? você não esteja Esqueci vendo o um nome. cone de visão do personagem ou uma Da barrinha cidade crescendo, da ruína lá. nos números ali, Assim, quase todos os jogos Warden, funcionam desse jeito. isso. E o que ia acontecer com o videogame se ele pudesse fazer isso? Mecânicas de videogame devem ser patenteadas. Provavelmente ia ser Podem ruim pro ser. próprio jogo dele, porque você deixa de criar Ah, todo mas um é a segmento, Nintendo, né, velho? A De Nintendo é gente cabeça que gosta desse fechada, jogo, velho. que vai comprar outros jogos da série, que vai talvez conhecer a mecânica por um outro jogo e vai querer saber a origem da série. Não é? Não precisa, não. Um Pokémon não precisa, deixa eu te falar. Não, eu tô falando do Kojima. Se você não sabe o que é um Pokémon, você não Não, mas você a gente tem que existe. falar É, do pô. geral pro específico. Então, pensando assim, no pensamento geral. É. Quando você deixa de expor uma mecânica, você restringe o uso dela e os adeptos dela, de quem gosta dela. É, mas aí tem o porém o outro lado. O que acontece quando mecânicas não são protegidas? Tá. Você tem jogos de empresas que têm muito mais dinheiro, que vão lá e simplesmente roubam o estilo de jogos inteiros, mecânicas inteiras, elementos inteiros de empresas com menos dinheiro, ou de indivíduos até. Vou dar um exemplo claro. Fortnite é um jogo que não existiria se a gente levasse propriedade intelectual e patente a sério. É um jogo que toda vez que ele vê uma coisa que ele acha interessante, ele vai e rouba a ideia. Pô, mas isso aí já deu merda, tá? Fortnite Quantos na processos cara não tem? dura. Eles não estão nem aí. Quantos processos não Fortnite, tem? inicialmente, um jogo de sobrevivência. Não era um Battle Royale. Não aí o que era. acontece? PUBG. PUBG. É, o povo tá PUBG falando, história. PUBG, verdade. PUBG história. Aí o que o pessoal da Epic faz? Vamos É meter meu. um, né? Eu vamos inventei meter um Battle e faz o Royale. Fortnite com as dinâmicas do PUBG. Pega um jogo de sobrevivência deles e constrói um Battle Royale em cima. Mesma coisa, até aquele jogo, como é que chama? Sumiu o nome agora. Que um é o assassino e tá todo mundo na nave. Sumiu aqui. É gente. Among Us. Among Us, é. Aí vem o Among Us, um jogo que tá muito popular. Aí vem a Epic com o Fortnite e faz um modo de Among Us dentro do Fortnite. Eles procuram uma parceria com a galera do Among Us. Pô, alguma mas coisa aí, assim. se Eles você for dão parar um pra dinheiro, pensar, vamos colaborar. Não, Roblox é já, meu, né? eu inventei. Tem um problema aí. Vocês Roblox entenderam que tem também, dois né? lados da moeda? Tem empresas que vivem que de roubar a ideia dos exploram, né? outros. Claro que a gente tá falando aqui de dois Só casos que de jogos Roblox que ainda é um tiveram open grande source, sucesso, né? que foi o PUBG É um pouco e o Among diferente. Us. É igual aquele negócio das Que a as própria dancinhas comunidade do faz Fortnite pra também. comunidade. Eles não copiam.
Você faz sua dancinha viral, você inventou um treco, daqui a pouco tá no Fortnite você não ganha um centavo. Mas, obviamente, eles fazem isso porque eles podem, tá, gente? Porque não é ilegal. Aí que tá a questão, entendeu? Agora vamos falar do lado da Nintendo. Primeiro, eu vou fazer o melhor caso pra Nintendo. Uma coisa é uma mecânica parecida. A outra é uma mecânica muito específica que você desenvolveu e que alguém simplesmente vai lá e copia. Porque vamos falar, mecânica de captura de Pokémon. Cara, eu comparei, não, porque existe na vida real. Você joga uma armadilha e pega. O que acontece no talvez Pokémon a é só um captura, paralelo digital velho, disso, né? Só que aí que tá o porém. é uma Existem bola. várias minúcias nisso. Por exemplo, é no uma Pokémon, bola. a coisa primeiro, a sua chance de pegar o Pokémon depende do nível do Pokémon, depende também. do tipo de Pokébola que você tá usando. Lá também. Depende do nível de vida do Pokémon. Por isso que Lá você batalha também. com ele primeiro pra baixar Eita a vida porra, dele vai ter e que assim mudar. aumentar a sua chance de pegar. Vai ter que Depende também mudar. do status dele. Você pode paralisar um Pokémon, você pode colocar ele pra dormir, coisa do Eita tipo. porra. Então, existe toda uma cadeia de comando para fazer esse cálculo. O problema não é quando alguém copia a lógica da mecânica, de jogar uma armadilha e pegar, jogar uma Pokébola e pegar. Uma coisa é quando a galera copia a cadeia. E essa cadeia tá obviamente claro porque ela é patenteada. Você pode simplesmente ver a patente. Claro que você não vai ter as linhas de comando, mas você pega toda a lógica de como a Nintendo faz o treco. Você pode simplesmente copiar e colocar no seu jogo. Aí a gente entra naquele problema. Isso vai muito além de simplesmente fazer uma mecânica parecida, com uma lógica parecida. O que eu presumo a Nintendo esteja alegando aqui é que eles copiaram toda uma cadeia de dispositivos. Uma coisa é jogar a Pokébola e capturar. Uma coisa é você demandar do jogador Tem que diminuir tirar a a vida vida. do Nossa, monstrinho F. do Pokémon pra F. você aumentar a chance dele ser capturado. F Aí pau, você tá? já entra em escolhas específicas F pau. dessa estrutura de comando, de decisões, de processos que a Nintendo estabeleceu pro Pokémon. E obviamente que a Nintendo, quando coloca uma patente em cima disso, não é porque Pokémon é uma coisa que só dá um trocado. Não, é a maior franquia da história da cultura pop, em termos de dinheiro gerado. Star Wars não é maior, Marvel não é maior, é a maior Pokémon. Por quê? Dessas franquias todas, É o mais normalmente o conhecido, que né, mais rende dinheiro é merchandising, é produtinho. Merchandising pô. na Marvel gera muito mais dinheiro que ingresso de cinema. Os Né? bonequinhos. Os bonequinhos, brinquedo de Action criança, figure, né? camiseta, mochila. Ninguém faz mais dinheiro que o Produto. Pokémon nisso, amigo. Só as cartinhas, pô. Pelúcia, é camiseta, Tá maluco? é mochila, é tudo que você possa imaginar. É tudo, As é cartas. carta Comida, colecionável. né? Pô, tem carta de comida. 2 milhões de Pokémon. Não, a dólares. gente... Pão do Pikachu, né? É uns trecas assim, velho. Tem, gente. Tem bolacha do Pikachu, tem sucrilhos do Pikachu. Então assim, a gente não tá falando aqui de tudo que tá relacionado ao Pokémon, quando a Nintendo tenta ser muito protetora, a The Pokémon Company também. A gente não tá falando de uma coisa que é bobeirinha. De uma Não, pô, disputinha eles do mundo têm- do eles videogame. têm, né? A gente não tá falando só de mecânicas, embora o que provavelmente vai ser o que eles estão alegando aqui. Eles estão falando de proteção da maior franquia da cultura pop. Por isso que os caras vão morder todo mundo que tente fazer alguma coisa errada. Pô, mas eles demorou, Inclusive, né? Teve um caso que eles ganharam recentemente, não tão drástico quanto esse em termos do nível de cópia, mas a Nintendo venceu esse processo aqui, ó, contra uma empresa chinesa, venceu um processo de copyright. Esse daqui foi Game the propriedade Law. intelectual, não foi patente não, tá? Porque eles copiaram mesmo o jogo. Caralho, De 15 F. milhões contra uma empresa de mobile chinesa que simplesmente copiou. mas aí Tem esse aqui, escaralhou, né? Pokémon, Caralho, lixo, aí, que eles porra, simplesmente aí é foda. copiaram o Pokémon. Pokémonster, né? Botou até Ai, o nome, né? caralho. Não, eles copiaram o nome e ficaram tudo igual aqui, ó. Professor Carvalho, Pikachu. Caralho. Que isso? Tá ali, Aí, pelo amor de Deus. Aí Porra, também não tem velho, dúvida aí, nenhuma do que tá caralho. rolando, né? Aí a Nintendo foi pra cima. Não, aí Mas não- nem se o aí jogo é a fosse mesma coisa free? de pintar show Se o jogo de fosse panda, né? free? Aí é a mesma coisa, pelo amor Caralho. de Deus, né? Aí é uma falsificação descarada. Obviamente que eles vão tentar defender, tá, gente? A questão que tá aqui não são mecânicas de jogo só. Provavelmente essa velho, não dá não, velho. daquele tipo de processo que eles provavelmente vai ser um processo. Eu não sei dos méritos da Nintendo, mas eu assumo que tem muita chance de ser um processo desse slap, que a gente chama de processo para poder basicamente desencorajar alguém de fazer alguma coisa por questões do custo político e de dinheiro que você vai gerar com o processo contra aquela Ainda bem, empresa. ainda, Aquela ainda empresa bem não, pode até ainda ganhar no mais final. que é empresa Mas pequena, o custo velho. vai ser tão grande para ela. Por quê, gente? Porque você tem que entender várias coisas. Para várias empresas isso não é interessante. Primeiro, porque o custo legal é muito grande. Eu não sei como é que é esse custo no Japão, Não, que pô. aparentemente isso foi lá no Japão que aconteceu. Não tem Eu não sei como qual é não, o custo pô. no Japão, mas normalmente processos legais têm um custo muito grande. Não tem E também como. tem outro custo que pode ser político muito grande, que é a fase de descoberta. Tem a fase de discovery. empresa Uma vez que o jurídica muito processo grande, entre velho. empresas começa, as empresas têm que entregar documentos que são sigilosos. É, Você pô, não pode F. apagar
provas, você não pode apagar registros. É desse tipo de processo que você descobre os negócios, tipo quando teve com a Apple, né? Que um engenheiro da Apple, gerente, manager, coisa do tipo, disse no comunicado de que não colocaria E aí, o Rei, Apple tudo Message, na lá, o paz? aplicativo de mensageiro deles, para Android, porque ele não queria que pais comprassem Androids baratos para os filhos. Aí mostra basicamente assim, vamos continuar usando a nossa posição monopolística aqui, a gente tem total condição de fazer isso, de deixar a coisa velho. mais disponível, mas a gente quer forçar a galera a comprar a nossa plataforma. No mercado em que eles já, em determinadas faixas de idade, eles dominam tipo 70% do mercado. Isso é um constrangimento muito grande para a empresa. E pode, inclusive, dar vazão para outros processos depois. Aí, numa descoberta dessa, num processo de descoberta, você tem o comunicado da sua empresa, a empresa do Power World, que, assim, de forma solta, Não vai dar, de não, pô. zoeira. Um cara tava desenvolvendo um bonequinho lá pro Power World e alguém soltou assim, só copia o Pokémon. Na hora que você tem essa frase... Fudeu. Na hora que, no processo Mas de tem descoberta, isso? você tem que entregar os documentos da Ah, comunicação. tá. Sai uma frase dessa... Fudeu. É uma Nossa, avalanche ele tá de outros dando processos exemplo, que você vai né? levar depois. Aí você leva por copyrights também. Ai, entendeu? caralho. Isso que a galera tenta evitar. O processo de descoberta foi o que motivou aquela empresa que fazia o emulador de Switch fazer um acordo por fora com a Nintendo. Eles pagaram, se não me engano, 6,5 milhões pra Nintendo pra acabar com o processo que a Nintendo moveu contra o emulador de Switch. Por quê? O que a Nintendo estava alegando é que eles conscientemente, porque emulador não é ilegal, mas eles conscientemente estavam agindo pra poder fazer pirataria. Porque Eita. eles, inclusive, Aí correram é pra foda, deixar o tá? emulador adequado, né, compatível com o Legend of Zelda Tears of the Kingdom quando ele vazou na internet. Pra galera que pagava o Patreon do emulador pra ter as atualizações mais recentes, pudessem jogar o jogo antes do lançamento. Os caras correram com Eita. isso, e a Nintendo sabia disso. Aí o cara tem que entregar as comunicações, tem eles admitindo que eles estavam fazendo um negócio que era pra promover pirataria. Porque o jogo não tinha saído ainda e eles só podiam ter acesso ao jogo se eles mesmos tivessem pirateado. Aí os caras Isso falaram, aí se a gente é- fizer isso, os caras estão vendo assim, não só processo civil, amigo. Aí o negócio, dependendo da jurisdição, o negócio dá até prisão. Ele falou, não, vamos negociar com a Nintendo. A gente dá 6,5, fecha o emulador e a gente morre aqui antes do processo de descoberta. Então, pode acontecer isso também. E eu acho que a Nintendo tá fazendo isso, não que a Nintendo esteja achando ruim, que alguém usou a mecânica dela, mas eu acho que isso é uma disputa de patente que, na verdade, é para proteger propriedade intelectual. É para proteger Também a maior acho. franquia da cultura Também acho. pop. A mais lucrativa. Também acho. Porque, pô, se deixa passar, velho. Vocês viram posicionar. Mas assim, velho, é foda, né? Porque se deixa passar, vai começar É a o surgir seguinte, 50 mil, né? Jogos de, né? Você pega bichinho com bola, né, velho? Então isso aí que é complicado. Mas será que essa patente aí, ela é que nem a patente do Mickey lá? Daqui a alguns anos ela cai ou não? Acho que não, né? Isso aí é uma patente diferente, né, velho? Eu acho que é diferente, velho. Assim, imagino que seja, né? Mas F Power Word, velho. Deixa eu fazer uma busca aqui por alto. Quantas cópias foram vendidas de Power Word? Game vendeu mais de 5 milhões de cópias em 3 dias. Cara, vamos trabalhar com essa, né? Com essa margem. 7 milhões de cópias. Calculadora. 7 milhões vezes... Cara, 50 conto, vai, vamos pôr. Cara, 350 milhões de reais. Cara, não sei, velho. Vocês vão ter dinheiro pra esse processo aí, não, velho. Eu acho que eles vão tentar negociar, vai. Eu acho que eles vão tentar, né? Acho que eles vão tentar negociar. Ligado? Acho que eles vão tentar negociar isso aí, né? Por fora. E talvez vão ter que mudar as mecânicas do jogo tudo, velho, né? Eu acho que vão mudar, ou eles vão mudar as mecânicas do jogo, ou vão ter que fechar o jogo, né? Não tem como, né? O foda é, será que a empresa, se ela tiver que cancelar o jogo, ela tem que ressarcir ainda os jogadores? Nossa, aí é mais uma, né? Nossa, F, tá? Eu acho que ela vai tentar negociar por trás com a Nintendo, né? Tipo assim, ó, você cancela o processo, a gente paga aqui tantos milhões por fora, né? E a gente fecha isso e eu vou mudar as mecânicas no jogo. Aí o jogo vai mudar pra caralho, né? Vai ter que mudar a forma de você capturar, a forma de, né? Algumas mecânicas. E, pô,
Isso aí pra não ter que devolver o dinheiro do jogo, né? Ou parte do dinheiro, né? Se é que vão ter que devolver, né? Mas, pô, F, né? F. É. Interessante. Vamos ver, né? O findar disso, né? Isso ainda vai dar muito, né? Tem muito chão pela frente ainda desse rolê aí, velho. Com certeza, né? Com certeza.